Ó lá, aí já cliquei. Vamos lá, deixa eu pegar o link. Porque o Facebook é uma plataforma maravilhosa, né? O Mark Zuckerberg realmente E ele Revolucionou. tá ouvindo também. tá ouvindo. E não é só o Mark Zuckerberg que tá ao vivo, agora já é o Facebook inteiro. Olha que maravilha. A internet é uma coisa maravilhosa. Deixa eu pegar o link para vocês. Tá bom. Aí, meninas, eu vou mandar no nosso grupo também, se vocês quiserem compartilhar. Beleza. Ok. Ah, já apareceu aqui na página. Se vocês forem acompanhar pelo Facebook, você, Sara, e a Stephanie, só mutem o áudio do Facebook porque tem um atraso, tá? E aí, se vocês quiserem acompanhar nos dois lugares, vai dar BO para vocês entenderem o que está acontecendo. Beleza. Eu também preciso compartilhar, peraí. Aqui. Vou passar pelo WhatsApp, tá, Paloma? Ah, não, tem aqui também. Não, me manda Tá no no Zoom. WhatsApp. Eu vou passar. Tá. Cadê? Aqui. Boa, chegou. Tá, chegou aqui. Quando vocês estiverem ok, Paloma, principalmente, se você quiser começar, quando você quiser, você me fala e a gente começa. Tá bom, só tô mandando o link nos grupos de RI pro pessoal ir acessando. Entrando. Aham. E aí, Sara, como se sente como a primeira mestra? Eu acho que eu não acredito ainda. É muito doido, né? Passa tão rápido. Sim, e ainda no meio da quarentena, já estamos 2 meses, então parece que não aconteceu ainda, de certa forma. Mas dá um alívio, assim, sem tamanho, porque é muito trabalhoso. Muito, né? Tem noites de sono, 8 horas agora. E você voltou para o Brasil, por enquanto? Voltei, tô voltando pra Holanda agora, de novo. Ah, lá já tá normalizando. Tá tudo normal já. Quase tudo normal, né? Eu sigo um Mas, blogueiro de lá que ele mostra a rotina e tal, e parece relativamente ok. Sim, tem aquelas escaladas, né, de abertura, reabertura, e já tá, assim, das últimas fases já, né? Vamos ver, né? Espero que dê tudo certo aí. Mas é quanto tempo de curso? São 2 anos. Bastante coisa. Bastante. Mas passa um ano também. Muito. Daqui a pouco já começa o segundo. Por mim, a gente tá ok já para começar. Tá, então tá bom, então vamos lá. Bom dia para o pessoal que está acompanhando a gente no Facebook agora cedo. Eu sou o João Gabriel, estou como monitor de relações internacionais aqui da UFABC. Essa é mais uma live da iniciativa do BRI em Casa, coordenada pela coordenação de RI lá da UFABC. Hoje a gente está com a Stephanie e com a Sara, ex-alunas do curso lá da UFABC, do curso de Relações Internacionais. Também estamos com a Paloma Ribeiro, do Insere, que vai fazer a mediação dessa conversa, para vocês conhecerem um pouco da trajetória da carreira da Sara e da Stephanie. Eu convido vocês que ainda não curtiram a página do BRI para curtir, para poder estar por dentro da agenda da próxima semana e das próximas lives que eu estou programando para a gente. Acredito que é isso. Quem tiver qualquer pergunta, enfim, pode fazer nos comentários, que no final a gente passa para as meninas responderem. Paloma, a palavra é sua. Obrigado por todas vocês por estarem aqui com a gente. Valeu. Obrigada, João. Bom, para começar, sejam todos bem-vindos e obrigada, meninas, por toparem estar aqui com a gente.
Eu queria, então, começar falando um pouquinho desse programa Alumni, né? Então, um programa de ex-alunos, para contextualizar todo mundo que está assistindo. Então, eu faço parte do Insere, que é uma entidade estudantil da UFABC, que visa aproximar os alunos de RI do mercado de trabalho. E um dos nossos projetos, então, é o projeto Alumni, que está criando uma comunidade de ex-alunos, então, a primeira comunidade de ex-alunos da UFABC, para poder aproximar, então, essa galera que já teve uma experiência super bacana de desenvolvimento dentro da graduação e que hoje está trilhando uma carreira legal em RI. Então, poder compartilhar com os atuais alunos como foi todo esse momento e também ajudar mentorando, dando dicas. Então, esse é o nosso programa Alumni. E uma das ações que a gente está fazendo, então, é esse call junto com o Bri, para falar com duas ex-alunas da UFABC, que é a Stephanie e a Sara, que estão aqui com a gente, que fazem parte da nossa rede, para falar um pouquinho, então, sobre a carreira que elas têm hoje e um pouquinho da UFABC. Então, para começar, eu queria trazer para as duas, e aí quem se sentir confortável pode começar, falando um pouquinho sobre como vocês se desenvolveram na UFABC. Então, enquanto alunas, o que foi importante para vocês durante a graduação? Que tipo de atividades vocês participaram? Então, como foi essa trajetória? Começa ou você começa? Pode começar, Steph. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz. Essa iniciativa de vocês é incrível. Assim, acho que gostaria muito que tivesse já quando eu estava ingressando na UFABC. Acho que faz toda a diferença, né? A gente poder ter uma visão, assim, né, a longo prazo de onde as pessoas estão chegando, né? E qual foi a experiência delas para se inspirar também. E, bom, contando um pouquinho da minha trajetória na UFABC, fiz até uma colinha aqui, né? Desde 2013, né? Então, eu entrei em 2013 no BCH e foi logo após a greve, assim, então eles começaram a fazer alguns programas de inserção dos alunos, né? E teve o programa chamava CIL, que eu não lembro mais agora a sigla, mas era Programa de Integração, uma coisa assim, né? E aí, lá eles ofereciam uma tutoria, que eu não sei se existe ainda na UFABC, e aí eu, ao mesmo tempo, tinha passado, né, num programa que chamava Jovens Talentos para a Ciência, que era como se fosse um PDPD, mas ele era, né, pela CAPES, e aí o professor dessa tutoria, que era o Vinícius Sifu, ele me apresentou o Blanes, que era professor de RI, né, já, e aí, então, eu comecei a fazer pesquisa com ele, e a gente começou a fazer uma pesquisa em direitos humanos em empresas, e aí foi o primeiro contato que eu tive com a pesquisa, né? Então, foi meio assim, era super desconhecido, não sabia o que era pesquisar, nem nada, então foi bem legal essa iniciativa, assim, para ter um primeiro momento, né, uma primeira experiência, assim, com o suporte do professor, né? E era um pouquinho mais curto, acho que eram 9 meses, ao invés de 12 meses, enfim. E aí depois, a partir desse momento, eu comecei a participar do grupo de Direitos Humanos e Relações Internacionais, que o Blanes coordenava, né, da CAPES, e fui conhecendo também outras pessoas que já eram do mestrado, doutorado, né, então isso foi bem legal, né. Aí, em 2014, eu comecei a fazer parte de um grupo de extensão na UFABC, que chamava Provocações Filosóficas, e ele era coordenado pelo Daniel Pansarelli, professor da filosofia, né, e a gente tentava levar a filosofia de uma forma mais simplificada, assim, mais desmitificada para a comunidade no entorno, né, que era o intuito, assim, para algumas escolas de Santo André também. Então, assim, eu acho que isso foi uma experiência super legal, conheci pessoas de outros cursos, e se não fosse pela experiência da interdisciplinaridade na UFABC, isso nunca teria sido possível, né? E, enfim, né? E aí, nesse mesmo ano, eu estava já mais começando a me inteirar um pouco mais sobre o curso de RI, conhecendo os veteranos e tudo mais, né? E aí, junto com o Giovanni, que participou até da primeira live aqui, o Gustavo, a Bruna, o Estevão, a gente começou a se organizar para fundar o CARI, né? Para fundar o Centro de Relações Internacionais, o centro acadêmico. E aí a gente começou a ir atrás de papelado e tudo mais nesse ano. E aí a gente foi fundar efetivamente em 2015, né? E aí, nesse ano também, eu comecei a participar das atividades que iam iniciar a cátedra Sérgio Vieira de Mello, porque foi bem no comecinho, tava tudo muito no começo, né? Assim, então,
a gente tinha muita oportunidade de participar das coisas, tinha bolsa de pesquisa, extensão, então foi um ano, assim, glorioso da UFABC, né? Em termos de bolsa, de acesso, né? E, enfim, aí eu participei, né, então, do começo das atividades da cátedra Sérgio Vieira de Mello. Foi super legal, porque aí a gente trouxe o Andrés Ramírez, que era o representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, né, do Acnur. E aí eu tive a oportunidade até de apresentar essa instalação da cátedra, foi super legal. E aí, em 2015, a RI começou efetivamente, né? Então, a gente também conseguiu fundar o CAR em 2015. Eu atuei como coordenadora de cultura e extensão nesse ano, e desenvolvendo, né, atividades culturais assim, em relação ao CAR, mas estava bem no começo, então a gente estava tentando estruturar tudo, tentando entrar em contato com outros CARs, outros CIERs, de outras universidades, para saber como que eles faziam, né? Então, era um pouco improvisado esse começo, assim, né? Mas foi super legal, a gente aprendeu muito junto. E aí, nesse mesmo ano, eu entrei na ESEC, que é uma organização internacional de alunos, né, e que promove intercâmbio. E aí, lá eu fui gestora de talentos da área de back-office, né? Então, eu geria os gestores de projetos, né, da área que trazia os intercambistas para a UFABC. E aí foi super legal, porque a gente fazia feedback, coaching, como se fosse uma mentoria mesmo, né, com eles, para tentar aprimorar esse trabalho, para fazer com que os intercambistas se adaptassem, enfim, que todo mundo se beneficiasse dos projetos da ESEC. E aí foi também, 2015 foi assim, um ano bem cheio de coisas, né? Em 2015 também a gente começou a organizar a primeira semana de RI no FABC, e aí eu participei também da comissão organizadora. Enfim, aí toda aquela galera também que estava na primeira live aqui participou, né? E a gente entrou em contato com vários palestrantes, então teve o apoio do evento também, foi super legal que a gente fez em parceria com a Unifesp, né? E aí também teve uma troca muito legal com os alunos, os professores de lá, e aí começou essa parceria, né? O UFABC Unifesp. E aí foi o segundo ano do SOI também, e aí no primeiro ano eu não tinha participado, aí no segundo ano eu participei da comissão acadêmica, e aí fui vice-presidente da mesa, e era super legal, eu fazia a relatoria na mesa, né? E aí é super legal, super engraçado, né? Ver o pessoal encarnando mesmo os países ali, realmente defendendo, né? Mas eu acho que você aprende muito, assim, tanto essa questão de oratória, né? De poder falar em público, quanto da ONU mesmo, né? Como funciona o sistema ONU, e enfim, né? E tinha o apoio também dos professores, né? Então a gente todo mundo, né, tinha que estudar muito sobre os países, sobre política externa, sobre como funcionava a atuação dos países na ONU mesmo, né? E aí, nesse ano, foi o ano que eu comecei a trabalhar também. Então, aí, no 2015 para 2016, eu parei um pouco de participar de muitas atividades na UFABC para poder focar mais no trabalho, né? E aí, em 2016, eu ainda estava no CARI, e aí eu estava atuando como coordenadora de comunicação, e aí eu fazia a divulgação, né, dos eventos, enfim, toda essa parte de comunicação e marketing, assim, né, do CARI, e aí fiquei por um ano também. E aí, finalmente, em 2017, eu já estava, né, fora das entidades, assim, e aí foi o ano que a gente estava mais no finalzinho já do curso, né, e a gente teve a disciplina com o professor Olímpio de segurança alimentar, e aí eu me apaixonei pelo tema, assim, inclusive é o que eu pesquiso hoje, né, e aí eu participei como monitora de uma série de debates que ele organizou com outras instituições também sobre soberania e segurança alimentar e nutricional, e aí super interessante, assim, era uma mistura um pouco de pesquisa com as instituições do terceiro setor também, que atuavam, ou algumas empresas, enfim, foi bem bacana. E aí, nesse ano, eu também estava fazendo meu TCC, então, todo mundo sabe, né, aquela penando um pouco. E aí foi o ano que eu apresentei meu TCC, né, que eu pesquisei sobre segurança cidadã na América Latina com o professor Gilberto Rodrigues, e aí é aquela trabalheira, né, de correndo para terminar no prazo. E aí foi esse ano que eu apresentei, e eu estava fazendo políticas públicas também.
E aí, quando eu acabei a RI, eu realmente entrei no curso de PP, né? E continuei fazendo PP em 2018. E eu tranquei no começo de 2019, que foi quando eu resolvi prestar o mestrado, enfim, aí estava trabalhando e estudando, e aí foi o ano assim que eu efetivamente não saí na UFABC, não, desculpa, não saí da UFABC porque eu ainda estou com a matrícula trancada, né? Mas foi quando eu encerrei meus trabalhos temporariamente, foi em 2019, no comecinho. E, bom, da trajetória da UFABC é isso, assim, eu acho que sem a interdisciplinaridade não teria sido possível fazer tantas coisas, conhecer tantas pessoas, e porque dentro das entidades, não só as entidades de RI, existem, né, outras, você compartilha muito, assim, né, com os outros alunos, com os outros professores, enfim, com toda a comunidade da UFABC, e acho que isso faz um super diferencial, né, às vezes a gente pena em entender e em aplicar, né, mas quando você sai, você realmente entende, assim, que isso faz muita diferença mesmo. E Legal, foi isso. Obrigada, você participou de tudo no começo da UFABC, do CARE, do SOI, da IESEC, de tudo. Eu adorei a sua experiência. Então, é muito legal ver que você estava lá quando tudo estava começando, né? Hoje a gente conversa como se tudo isso já existisse há muito tempo, Tivesse mas pronto. estava no começo de tudo. Então, é muito legal isso. E você falou um pouquinho, né, do desenvolvimento agora no final. Queria só saber, nessa parte de desenvolvimento, você acha que isso fez a diferença para você hoje no que você está fazendo? Então, participar dessas atividades dentro da universidade te ajudaram na sua carreira? Com certeza. Com certeza. Eu acho que, assim, primeiro, né, todas as habilidades que você desenvolve, né, nessas entidades, eu acho que, assim, é um momento que a gente tem para experimentar e para errar, né? Então, participando dessas entidades é como se fosse um mini mundo, assim, né? Não é ainda a sua carreira profissional, mas é lá que você vai atuar, né? Então, quando você atua num centro acadêmico, quando você atua numa outra entidade, você tem a sua responsabilidade, você tem o seu papel ali, mas tá todo mundo, acho que, de comum acordo de que aquilo é um treino, né? Então, que ninguém é um profissional ali, né? Então, eu acho que isso ajuda muito, assim, você a se desenvolver e se descobrir também, né? Eu acho que só experimentando, participando das entidades, dos eventos, que você vai descobrir realmente o que você gosta, o que você curte, né? Que área que você quer seguir, se é essa área. Tem muita gente que descobre também que não gosta daquilo que está fazendo e muda, né? Isso é outra coisa bacana da UFABC, você tem essa possibilidade de mudar de curso, né? Sem sair da faculdade. Então, acho que isso... eu acho que também uma coisa que ajuda bastante a participar das entidades é o networking também, né? As pessoas que você conhece, que depois vão te falar de vagas ou vão te indicar, enfim, gostam de trabalhar com você e aí vão te chamar para trabalhar com elas, ou, enfim, né, toda a rede que você constrói, que você também tem um apoio aí de ambos os lados, né? Eu acho que você pode chamar as pessoas também que você conhece, mas com certeza ajuda muito no desenvolvimento. Legal, obrigada. E agora a gente vai passar então para a Sara, para ela contar como foi a vivência dela enquanto graduanda da UFABC. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Obrigada pelo convite do INSERE. Eu acho que é uma oportunidade imensa essa nova entidade da UFABC. Também, como a Stephanie queria que tivesse antes, para a gente poder participar das ações que vocês promovem. Bom, a minha trajetória na UFABC, acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer é que a UFABC apareceu de última hora na minha vida, porque eu sou do interior de São Paulo e eu tinha um amigo da escola que estudava na UFABC. E quando você entra no site da UFABC e vê aquela coisa de BCH, BCIT, é tudo muito estranho à primeira vista, né? Ninguém entende, minha mãe não entende até hoje o que eu fiz. Mas aí ele começou a me contar e naquele ano de 2012, que foi meu ano vestibular, no segundo ano vestibular, tinha começado o curso de RI. E aí eu comecei a ler tudo sobre a UFABC e achei o projeto sensacional, ser quadrimestral, embora muita gente não goste, eu gosto particularmente. O fato da interdisciplinaridade, eu acho que quem consegue viver, quem tenta viver a interdisciplinaridade é uma experiência totalmente inovadora e renovadora na vida. Eu sou de 2013 também,
E a UFABC foi um impacto muito grande na minha vida, porque eu tive que mudar de cidade. Meu último ano de escola tinha sido de greve, então foi um impacto muito grande entrar na universidade e aprender todas aquelas coisas novas. Tanto que no meu primeiro ano, eu acho que eu não entendia muito bem o que eu estava vivendo. E, na verdade, só foi no último que eu fui entender todas as matérias que eu passei e tudo mais. Eu acho que eu fui bastante interdisciplinar na minha trajetória da UFABC, fiz várias coisinhas aqui e ali. Em 2014, eu entrei no DA. Eu fazia parte da diretoria de extensão. E ali, acho que foi a primeira experiência para ver que a UFABC tem 3 partes, né? Que são os discentes, os docentes, mas tem a parte burocrática administrativa, que às vezes a gente, enquanto aluno, não entende aquilo. A gente não se aproxima dos teatros, e acho que falta essa aproximação algumas vezes, e ali foi minha primeira experiência de aproximação com eles. Ver como que acontecem os procedimentos da UFABC, como são feitos os eventos, quais as dificuldades, quais as burocracias e tudo mais. Então, foi um momento muito importante da minha vida. Eu também fui diretora de modalidade vôlei na CAP, quando a CAP estava lá no início, a gente estava lá quando a gente tinha um apoio da Prefeitura de São Bernardo, então a gente utilizava o ginásio, o poliesportivo, a gente tinha que ir atrás da Prefeitura, atrás de ofício e tudo mais. Então, foi algo bastante importante. Aí, no ano de 2014, também, aproveitando essa coisa do sistema quadrimestral da UFABC, eu tomei uma decisão de vida, decidi um mês que eu ia fazer um intercâmbio pela ESEC. Entrei em contato com a ESEC, fiz entrevista lá com ele, e comecei a procurar vaga, e em coisa de um mês, eu tranquei o quadrimestre, viajei para a Polônia e para a República Tcheca, fiquei 6 semanas em cada país, e trabalhei em 10 escolas diferentes, com crianças de 6 a adolescentes de 18 anos. Então, foi minha primeira experiência com docência, e eu falo que é uma das experiências mais importantes da minha vida. E eu mudei muito ali, porque eu tive contato com pessoas de culturas totalmente diferentes, mas eu acho que, além de aprender sobre o mundo, um pouco sobre o mundo ali, a maior experiência que eu tive foi aprender mais sobre o Brasil. Porque eu tinha que falar sobre o Brasil, e tinha coisas que eu mesma não entendia. E, então, foi uma experiência muito importante para mim, ainda mais em 2014, estava toda aquela bagunça aqui, aquele monte aquela eleição conturbada e tudo mais. Então, foi uma experiência sensacional. Tinha que dar aula em inglês para as crianças, tinha que dançar na aula, tinha que fazer muitas coisas diferentes. E aí, quando eu fui, eu estava meio em crise da faculdade, estava meio em crise se eu ia fazer RI, se eu ia para economia, e eu sempre quis fazer RI. Então, ali foi uma crise meio estranha. E eu voltei desse intercâmbio voluntário, falei, não, vou fazer RI mesmo, e comecei as matérias, né, que era o primeiro quadrimestre de matérias, e foi renovador para mim, era ali que eu queria estar. E naquele quadrimestre tinha a disciplina de PD, projeto dirigido, que hoje é PCH, né? E aí eu fiz um projeto de IC, tinha que achar um orientador. E aí ali mudou minha vida totalmente, porque eu estava procurando emprego, queria trabalhar em empresa e tal. E o orientador falou assim, vamos tentar esse projeto de IC? Vamos tentar? Eu falei, vamos. E era o último dia de inscrição. Tive que arrumar algumas coisas e mandei. E esse projeto de IC virou o meu primeiro filho, né? Minha primeira pesquisa, que eu falo que pesquisa é um filho. Você cria, dá um baita trabalho, você tem que soltar para voar depois. E a IC foi renovadora, porque ali eu mudei totalmente meu projeto de vida e decidi fazer mestrado, doutorado e tentar ser professora. Esse foi o meu objetivo. E tanto que daí eu fiz a IC, o meu TCC foi toda uma tentativa de construção de pesquisa intensa também.
E aí eu tentei fazer parte de atividades que estejam envolvidas com pesquisa, docência e tudo mais. Então, em 2015, ou 2016, acho que 2016, desculpa, meu orientador propôs a criação de um grupo de estudo. Então, a gente criou o grupo de estudo Paradoxo, Antropoceno e Felicidade, que Antropoceno é hoje meu tema de pesquisa, depois eu posso explicar melhor. E em 2017 a gente criou a IANDE, que é a revista de publicação discente da UFABC, é a primeira revista do BCH, da UFABC, é voltada para os discentes da UFABC, que fazem PCH, que fazem C. E eu faço hoje o trabalho de editoração da revista, inclusive acho que ontem a gente publicou uma nova edição. E uma coisa importante também, que na IC, eu tive a oportunidade de entrevistar um professor da Universidade do Missouri. E foi também uma experiência muito importante para mim, por conta do network, como a Stephanie falou. Essa possibilidade de interdisciplinaridade da UFABC é muito importante, porque você conhece pessoas de todos os cursos, pessoas que te dão possibilidade de conhecer novas coisas, novas perspectivas. Então, eu lembro, por exemplo, em RI a gente tem um eixo de energia, né? E na UFABC a gente tem um curso de engenharia de energia. E teve um quadrimestre que uma das disciplinas, acho que era trajetória dos países exportadores de petróleo, foi ofertada em parceria com o curso de engenharia de energia. Então, ela foi feita em Santo André. Então, tinha gente de RI lá e tinha gente de engenharia de energia. E foi uma disciplina completamente diferente, por conta das diversas perspectivas que tinha. Então, eu acho que é isso. Foi minha trajetória primeira parte de trajetória da UFABC. Sara, super obrigada. É muito legal, porque vocês duas começaram tudo, né? Então, um grupo de estudo, então tem uma perspectiva muito legal. O curso de RI, ele ainda é novo, né? Então, falar com os nossos ex-alunos é falar com quem começou com tudo na UFABC. Então, isso tem sido muito, muito legal e muito bom também saber que a IC mudou a sua trajetória, assim. Então, tem muita gente que ainda tem dúvida, né, sobre fazer uma IC ou não, se quer testar essa área. Então, achei muito legal que isso mudou a sua trajetória mesmo na UFABC. E para a gente continuar, então, agora a próxima parte, a gente quer saber, então, sobre a carreira de vocês. Então, o que vocês estão fazendo hoje, o que vocês fizeram depois da UFABC e como foi essa trajetória. Se a Stephanie quiser começar. Posso começar. Bom, a minha trajetória profissional começou um pouco cedo. Em 2012, 2013, eu comecei a dar aula de inglês numa escola chamada Uptime. E, enfim, dava aula de inglês para todos os níveis ali, numa escola pequena, né? E aí foi o ano em que eu passei na UFABC, e aí começaram, né, todos os novos projetos. E aí foi o ano, né, como eu tinha dito, que eu passei no Jovens Talentos para a Ciência, e só que como ele oferecia bolsa, não podia ter vínculo empregatício, né? Então eu precisei pedir demissão da escola para poder seguir nessa empreitada aí, que também não sabia direito o que era fazer pesquisa, né? Mas também foi uma decisão muito acertada, assim, e foi o que realmente me fez escolher relações internacionais, ter mais certeza, né? Eu já tinha prestado a UFABC querendo fazer RI, mas acho que fazer pesquisa em relações internacionais muda tudo, né? Acho que você tem uma nova... abre, assim, o mundo, né? Do que é realmente, o que são as relações internacionais. Aí, em 2014, eu estava, assim, querendo explorar um pouco também fora da faculdade, né? Então... Isso que é o bacana, assim, né, de você participar das entidades, você vê pessoas, os seus veteranos também já trabalhando, fazendo coisas, né? Então você começa a também ser incentivada, né, a buscar outras coisas fora da faculdade. E aí eu fui fazer um curso de informação sobre jornalismo e direitos humanos, porque eu estava pesquisando sobre direitos humanos e acabei conhecendo a Conectas, que é uma ONG que trabalha na área, né, de direitos humanos, e eles ofereciam um curso que chama Projeto Repórter do Futuro. E RI tem muito, muito ligado com o jornalismo, assim, né? Eu acho que você precisa comunicar essas informações. Tem muita gente que faz RI, que vai trabalhar com jornalismo depois, né? Enfim,
jornalismo internacional e tudo mais. E então tinha muita gente de RI nesse curso. Enfim, foi super legal, mas era só para contando um pouco desse curso para dizer que foi por causa dele que depois a Conectas, em 2015, me chamou para participar como jornalista do Colóquio Internacional de Direitos Humanos, né, do 14º. E aí essa foi também uma experiência profissional que eu tive, assim, meio voluntária, meio profissional, né? Mas acho que nesse começo, assim, a gente tem que participar desses voluntariados porque são experiências profissionais, você está atuando como profissional ali, mas não é remunerado, né? Então, às vezes, no começo, a gente precisa participar dessas atividades, né? E aí foi por conta, né, de participar como jornalista desse colóquio que eles me chamaram depois para substituir uma estagiária que se afastou por um tempo da Conectas, e aí eu atuei na Conectas mesmo, na sede, né? Fazendo na área de comunicação, né? Então, fazendo clipping de notícias, análise de mídia, checagem de citações deles, né, nos artigos. E, enfim, foi uma experiência incrível, porque era, né, no começo de RI, estava estudando direitos humanos, era meu sonho trabalhar lá. E aí eu tive um gostinho aí, né? E aí eu acabei conhecendo as pessoas de lá, né? E me inteirando mais com o trabalho deles. Mas ainda estava atuando nas entidades, né? Então estava um pouco assim, começando a sair para procurar estágio. E aí, nesse ano, eu estava, acho que, conversando com alguns professores, perguntando se eles conheciam algumas vagas em aberto. E aí a professora Tatiana Beringer, ela me indicou, né, e sugeriu uma vaga que estava aberta no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E ela sabia que eu pesquisava sobre direitos humanos, enfim. E aí eu fui fazer a entrevista lá e passei. E aí, a partir de novembro de 2015, eu comecei a trabalhar lá como estagiária na área de captação de recursos. E foi incrível, assim, porque apesar do trabalho não ser... da organização não trabalhar somente com relações internacionais, na verdade, era mais com políticas públicas na área de segurança, né? O meu trabalho tinha muito a ver com RI, porque eu fazia mapeamento de fontes nacionais e internacionais de captação de recursos, né? Então, a gente tinha que entrar em contato com as organizações internacionais que financiavam, né? Então, Open Society, Ford Foundation, várias organizações internacionais de fomento e financiamento, né? E aí a gente fazia, né, um trabalho um pouco de RI, um pouco de gestão também, gestão de associados, enfim. E lá, como também era uma organização do terceiro setor, quando tinham os eventos grandes, né, então eles tinham o encontro anual dos associados e várias pesquisas também, né, concomitantes, assim, então esses financiamentos eram em geral para pesquisas, porque eles pesquisam e fazem também consultoria para governo, né, para outras áreas. E aí a gente recebeu um convite, um financiamento bem grande pelo Instituto Avon para pesquisar sobre práticas inovadoras no enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil, né? E aí foi a primeira experiência que eu tive com pesquisa fora da universidade, né? Dentro de uma organização do terceiro setor. E foi incrível, assim, porque eu tive a oportunidade de ir para Brasília, entrar em contato com algumas iniciativas que faziam, né, esse enfrentamento, né, e propunham enfrentamento à violência contra a mulher de formas alternativas. E aí, assim, foi a primeira vez que eu fiz uma pesquisa em conjunto também, e isso também, assim, acho que foi uma das mudanças na minha vida e uma das mudanças de perspectiva em relação à pesquisa também, porque a gente acha, às vezes, que a pesquisa é uma coisa muito solitária, né? Você fica lendo muito tempo sozinha, escrevendo, mas ela pode ser feita em conjunto, você pode discutir, né? Então, acho que tem um processo muito grande em conjunto, apesar de ter um processo também sozinha, né? Mas me deu muito mais vontade de fazer pesquisa, né? Porque acho que às vezes a gente tem um preconceito, fala assim, putz, né? Eu não, sei lá, não, eu quero trabalhar, né? Eu quero fazer uma coisa mais prática e tudo mais. E aí foi quando eu vi que pesquisa é muito prática. Você faz campo, você conversa com as pessoas, sabe? Depois de tudo isso, você reúne as informações e escreve, mas brilhou muito os meus olhos, assim, para pesquisa nesse momento, né? E aí eu fiquei trabalhando lá até 2017 e, enfim, aí foi quando acabou meu contrato, estava num momento super complicado, governo Temer cortando vários fomentos, porque o ministério, alguns ministérios financiavam também, né, os terceiros setores, organizações do terceiro setor,
E aí, enfim, começaram a haver vários cortes, né? E aí, então, eu comecei a procurar outro lugar para trabalhar. Eu ainda estava na universidade, né? E aí, uma amiga minha de RI, a Lígia, estava trabalhando na prefeitura de São Paulo. E aí, ela me falou de uma vaga que estava aberta lá, e na assessoria técnica do gabinete do prefeito. E, enfim, aí eu prestei também o estágio, passei. E aí, eu fiquei trabalhando na assessoria de 2017 até 2018. E aí, assim, outra mudança muito grande na minha vida, que foi entrar no setor público, né? E trabalhar efetivamente com políticas públicas. E aí lá a gente fazia elaborações de relatórios diários para as reuniões do prefeito, fazia prospecção de informação nas assessorias, nas secretarias, na época eram prefeituras regionais, né? Não eram nem subprefeituras. Fazíamos vários relatórios, né, com informações da cidade e tudo mais. E assim, lateralmente eu entrava em contato com a RI, porque tinha a Secretaria de Relações Internacionais, mas foi assim uma imersão em políticas públicas completamente, e eu me apaixonei. E aí, assim, foi muito transformador, assim, realmente entender como funciona o serviço público por dentro, né? Porque acho que a gente não sabe, isso é muito ruim, assim, acho que para a população mesmo, né? Eu acho que a gente deveria entender, ter aula de direito constitucional, sabe? Entender como funcionam os trâmites públicos mesmo, né? Para a gente entender quais são os nossos direitos também. Então, foi bem legal, assim. E aí, nesse estágio, né? Nesse momento, a prefeitura ela tem um prêmio que chama Melhores Práticas de Estágio, e aí cada estagiário pode inscrever um projeto, e eu escrevi um projeto de empregabilidade para refugiados venezuelanos, porque eu estava, né, estudando um pouco, foi a época que eu estava também fazendo alguns trabalhos junto com a cátedra, né? Então, eu propus esse projeto de empregabilidade e ganhei o 3º lugar, e foi super legal, porque eu pude apresentar para gestores lá, e foi bem bacana, assim. E aí, nesse ano, em 2018, né, em agosto de 2018, eu fui contratada como comissionada, e tô usando minha colinha aqui. E aí eu comecei a atuar como assessora mesmo, né, no gabinete do prefeito, assessora técnica. E aí também foi muito legal, né, porque foi bem puxado, porque eu ainda estava terminando, né, o UFABC, estava começando a fazer políticas públicas, e então eu tive que focar muito mais no trabalho, né, mudei para a noite na UFABC, e porque eu senti que eu precisava dessa bagagem também do curso, né, de políticas públicas. E aí eu comecei a focar muito mais no trabalho, né, então fui pegando cada vez menos matérias, e aí eu trabalhava efetivamente com o monitoramento de projetos estratégicos das secretarias, né, então eu trabalhei nessa área social. A gente tinha uma divisão interna, né, de áreas, e aí eu estava na área social, que tinha as secretarias de saúde, educação, cultura, enfim, a gente fazia esses projetos, né, esses relatórios diários e os briefings para as reuniões do prefeito, e aí eu comecei a acompanhar as reuniões efetivamente, né, então acompanhar as reuniões, fazer ata das reuniões, enfim, e ainda continuar com essa prospecção de informação para o gabinete. Então, assim, aprendi muito, trabalhei muito, mas nesse momento, assim, mais para o final do ano, assim, mais final de 2018, eu comecei a perceber que eu estava já entrando numa outra área, né? E aí eu estava me afastando um pouco da universidade, mas ainda tinha, né, uma relação com ela. E eu comecei a pensar, então, qual seria o próximo passo, e o mestrado parecia muito óbvio para as duas áreas, tanto RI quanto para políticas públicas, porque acho que são duas áreas muito ligadas com informação e com conhecimento. Então, para você realmente conseguir ter uma boa capacitação e até propriedade com que você fala para fazer suas análises internacionais ou nacionais, acho que é imprescindível ter um mestrado, porque ele realmente aprofunda o conhecimento, né? E aí foi quando eu comecei a pesquisar mais sobre mestrado e bolsas, enfim. Como eu não tinha feito intercâmbio durante a graduação, eu sempre tive essa vontade, aí eu comecei a procurar bolsas fora do Brasil, né? E foi quando eu me deparei com as bolsas do Erasmus, que são financiadas pela União Europeia. E aí eu prestei algumas, né? E tinha essa que era a que eu queria, que era em políticas públicas mesmo.
E aí, em 2019, no começo de 2019, eu recebi a notícia de que eu tinha passado com bolsa, e nesse programa que chama Erasmus Mundus Map, que é um duplo diploma em políticas públicas. Então, no primeiro ano, que é onde eu estou no momento, é em Haia, na Holanda, e a gente estuda uma linha de pesquisa de desenvolvimento, né? Então, estudos de desenvolvimento, teoria de desenvolvimento. E no segundo ano, eu vou fazer em York, que é uma especialização em governança. E é isso, assim, o que eu estou vivendo no momento, né? Na minha carreira profissional. Então, eu estou atuando como pesquisadora e vivendo essa outra realidade, que era um sonho também. E hoje o que eu pesquiso são as narrativas da governança alimentar. Então, eu estudo essas diferentes narrativas, ortodoxas e heterodoxas, nesse campo, né? Então, segurança alimentar de um lado e soberania alimentar do outro, e como algumas estão sendo invisibilizadas e por quê. Mas, assim, o mestrado fora também, até depois, quem quiser conversar sobre isso, né? É bem diferente do mestrado no Brasil. Então, a gente não entra com o projeto, né? Eles fazem uma análise do seu currículo, da sua vida, das recomendações, enfim. E a gente desenvolve um projeto durante o mestrado, né? Desenvolve o projeto e desenvolve o mestrado, né? A sua dissertação. Então, agora eu estou no meio, assim, né? Então, fiz o projeto, estou desenvolvendo, mas tem muita coisa ainda para acrescentar na dissertação, né? Que eu acho que isso é um pouco diferente. A gente tem disciplinas primeiro e depois se desenvolve, né? O mestrado. Então, no momento, é isso que eu estou vivendo. Stephanie, obrigada. A sua trajetória, acho que é uma trajetória que todo mundo deve ter amado, porque você passou pelo setor público, pelo terceiro setor, agora está fazendo pesquisa, então você conseguiu explorar vários campos, né, de interesse de um internacionalista. Então, muito legal que você compartilhou. Não vou fazer perguntas agora para a gente deixar as perguntas para o final de uma vez só. Então, vou passar a bola agora para a Sara poder comentar um pouco. Eu estava escutando aqui pensando que ia ter sido mais versátil também. Eu acho que eu ainda não tenho uma carreira realmente constituída. Na verdade, acho que ter uma carreira é um processo longo. E quando você escolhe carreira acadêmica, é ainda mais longo. Você fala assim, nossa, 1 ano, 2 anos, 4 anos, então, é a vida inteira. Mas é muito longo. Depois eu fiz EC como bolsista, então eu não podia ter vínculo empregatício. Aí, no ano seguinte, do término da EC, eu comecei a trabalhar na Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFABC. Eu queria continuar com esse contato na educação, eu tinha muito interesse em pós-graduação, então eu decidi, eu tentei a vaga lá e comecei a trabalhar na assessoria aos cursos de pós-graduação. Eu participava de reunião, assessorava nos documentos e tive de novo esse contato com a burocracia da educação, vamos dizer assim. Aí eu terminei a UFABC em abril de 2018. Em outubro de 2017, tinha feito pela CAPES o curso de Economia Política Mundial, o EPM. E ali, esqueci de falar antes, mas meu orientador não é de RI. Então, essa é a interdisciplinaridade da UFABC. Você vai convivendo com diferentes pessoas, mas Relações Internacionais é um curso extremamente interdisciplinar. Então, dependendo da abordagem com que você assume a sua pesquisa ou o seu trabalho, você precisa de outros meios, de outras pessoas que te façam entender diferentes perspectivas, né? Então, eu sabia que EPM ia ser minha tentativa máxima. E aí, eu terminei a graduação em abril. E 1 semana depois eu fiz minha matrícula no mestrado e em junho eu comecei o mestrado. E também sem vínculo empregatício, porque eu fui bolsista CAPES. E esses 2 anos foram bastante intensos, eu fiz muita coisa. Tinha dia que eu escrevia 3, 4 trabalhos diferentes ao mesmo tempo, e isso era bastante desgastante, mas o resultado foi muito proveitoso. Deixa eu ver aqui. Também fiz uma colinha aqui para ajudar.
Durante esse tempo, fui monitora de disciplina para o meu orientador. Então, fiz um estágio docente nas disciplinas de Demografia e Desenvolvimento Humano e Pobreza Urbana. Com o auxílio da CAPES, eu fui apresentar um trabalho lá no México, na Associação Latino-Americana de População, que foi meu primeiro trabalho internacional, então foi muito importante ter contato com aquelas pessoas da América Latina inteira. E aconteceu uma situação muito maluca, porque eu resolvi fazer um passeio nas pirâmides, lá de Puebla. E aí tinha uma senhora falando inglês e perguntando, eu não estou entendendo, alguém fala inglês para eu entender o que a guia está falando? E ninguém falava, só eu falava, tô aqui e tal. Ela, tô aqui para o evento da ALAP. Eu falei, nossa, que legal, também tô aqui para o evento da ALAP. Eu fui presidente do IUSSP, que é a Organização Internacional de Estudos de População. Eu falei, nossa, você foi a presidente? Meu Deus. Passei o dia com ela e aprendi muita coisa com ela. Então, viver o mundo são essas experiências de conhecer pessoas que sempre podem te adicionar alguma coisa, né? Então, esse foi meu primeiro evento internacional, fui com o auxílio da CAPES. Eu fui para os Estados Unidos também apresentar um trabalho na Universidade do Colorado com a professora Lori Hunter, que é referência em estudos de migração. E aí eu entro no tema da minha pesquisa, né? O tema da minha pesquisa, quando eu falei de antropoceno antes, antropoceno é a era do ser humano. Então, seria o impacto das atividades das sociedades humanas nas mudanças ambientais globais. Então, nos equilíbrios climáticos, na urbanização e tudo mais. E aí eu fiz uma sistematização de dados sobre os deslocamentos ambientais. Então, eu trabalho com deslocamentos de pessoas dentro das fronteiras nacionais causadas por desastres ambientais. Esse daí é o meu tema de pesquisa. Sou apaixonada por ele. E, além dos trabalhos internacionais, visitei bastante aqui no Brasil, então foi um ano bem intenso. Eu também publiquei na Springer Nature, na enciclopédia das Nações Unidas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles têm um projeto voltado para isso, então publiquei alguns verbetes lá, junto com o meu orientador, junto com o nosso grupo de pesquisa. Então, tem gente do doutorado, tem gente que já terminou, tem gente que está na graduação. E eu também, hoje em dia, faço a editoração do boletim Eco-Eco, que é da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica. Então, essa é uma atividade que eu adquiri depois disso. No momento, estou procurando emprego, porque eu ia tentar o doutorado, eu estou tentando o doutorado, mas ele foi adiado sem data por conta da pandemia. Então, no momento, eu gostaria de já estar no doutorado, mas isso foge do nosso controle. E eu estou tentando várias atividades ao mesmo tempo, escrevendo artigo, estudando, procurando vagas de tutoria, de professora mesmo. E é isso, como eu falei, escolher pesquisa é uma trajetória longa e demanda muita resiliência, né? Tanto que quando eu escuto pessoas falando assim, nossa, você, além de estudar, o que você faz? Aí eu falo assim, então, estudar, se eu soubesse trabalho que dá a estudar, ninguém faria essa pergunta. Porque que as pessoas estão falando agora, home office, trabalha muito mais. Então, como a Stephanie falou, a pesquisa solitária é o home office. Você fica lá horas e horas e horas fazendo aquilo, estudando aquilo. Então, eu acho que o maior desafio da carreira acadêmica e pesquisa é o longo tempo, ter essa resiliência e trabalhar também com o preconceito das pessoas, né? Então, acho que a Stephanie falou, a gente entrou em 2013, a gente viveu muito essa transição de um país que apostava em pesquisa, que investia em pesquisa, para um país que está totalmente escasso nesse sentido. Então, acho que esse é o maior desafio hoje. E é isso. Sara, super obrigada por trazer essa perspectiva de pesquisa também, que é uma carreira que muita gente tem interesse, né? Depois que se apaixona, que começa a fazer IC, que encontra professores que também trazem essa paixão para a gente. Então, como você falou,
tiveram vários professores na sua trajetória, né, que ajudaram, e a Stephanie também. Então, isso ajuda muito as pessoas que estão agora cursando Relações Internacionais. A trajetória de vocês duas, ela é diferente, tem pontos em comum, mas ela é muito distinta. Então, isso com certeza é muito enriquecedor para a gente, para ver também o quanto a RI é realmente um curso muito interdisciplinar e que a gente pode atuar de diversas maneiras. Então, antes de abrir para a pergunta, para finalizar, queria saber se vocês têm alguma dica que vocês queiram dar para os alunos. Então, alguma mensagem especial para quem está na graduação de RI agora. Eu vou começar aqui. Eu fiquei pensando, né, assim, no que eu fiz, né, e no que eu aprendi na UFABC e o que eu gostaria de saber antes, né, para poder compartilhar, para poder ter uma experiência assim mais legal, mais proveitosa, né? Então, a primeira dica que eu daria é para as pessoas experimentarem muito, assim, né? Participar de tudo que conseguir, óbvio, né? Com responsabilidade, porque a gente participa das entidades e a gente está sempre trabalhando com o outro, né? Então a gente tá ali para se desenvolver, mas óbvio também para entregar alguma coisa, né? Então, eu acho que assim, participar das entidades, participar das atividades extracurriculares é muito importante porque é o momento para você se descobrir, né? Então, como eu tinha até comentado, assim, acho que é o momento para a gente errar, para a gente experimentar, para a gente aprender e para você descobrir o que você gosta mesmo, né? Eu acho que nessas atividades a gente consegue entrar em contato com coisas que durante a sala de aula, assim, durante a aula, dentro da sala de aula a gente não consegue, né? Então, eu acho que tem essa perspectiva do mercado de trabalho. Então, eu acho que, por exemplo, a iniciativa de vocês, do Insere, de trazer isso é muito bacana, porque te traz uma perspectiva e até faz com que você aproveite o curso de uma forma diferente, né? Então, eu acho que outra coisa que eu acho que essas entidades propõem, né, e oferecem são as amizades, né, que você faz ali, que são num outro contexto, não é no contexto de sala de aula, que é tudo mais controlado, né? Então, eu acho que dá para a gente construir muitas amizades, construir uma rede também de pessoas que no futuro você vai reencontrar. Mas participar de todas as atividades, incluindo as festas, né? Acho que é o momento de aproveitar. Eu acho que é super legal a gente, né, ter esse momento de diversão, de prazer e, enfim, muitas festas boas na UFABC. Saudades, né? E dentro dos eventos de RI também, né? Tem várias atividades, várias festas. Então, outra coisa que eu sugeriria era que as pessoas participassem, né, na área de RI, dos ENERES, das semanas de RI, de eventos acadêmicos fora da UFABC, para conhecer outros tipos de pensamento, outros tipos de pessoas. Então, com certeza, os cursos de RI não são padronizados, né? Então, as pessoas aprendem coisas muito diferentes em outros lugares. Então, acho que é super enriquecedor esse contato, né, com outras pessoas de outras regiões ou de outras faculdades mesmo, né? E uma última coisa que eu acho que eu sugeriria também, que eu aprendi agora durante o mestrado, que é difícil, mas que é muito importante, é ler os textos antes da aula. Tipo, isso muda o seu aprendizado. É chato, às vezes, com certeza, sabe? Mas, assim, eu acho que isso vem também com a experiência, com a maturidade, né? Assim, a gente vai entendendo... Porque a faculdade parece um mundo, né? Então, é muito difícil focar, né? E acho que é o momento mesmo de fazer várias coisas. Mas eu vejo hoje, assim, como é diferente o meu aprendizado lendo e levando minhas dúvidas para aula, discutindo com outras pessoas, porque você reflete, né? Você entra em contato com outros pensamentos, outras perspectivas, e isso é muito mais enriquecedor. E, óbvio, tem um fim de escrever, né? Você está fazendo isso com um propósito também, né? Mas eu acho que hoje eu fico pensando, putz, se eu tivesse lido aquele texto para aquela aula, que é um texto, assim, que está falando mais ou menos a mesma coisa do que eu estou lendo hoje, mas, sei lá, sabe? Se eu tivesse prestado mais atenção, se eu tivesse estudado ali, né, aqueles textos naquele momento, hoje eu não estaria estudando, né, 2 vezes mais. Então, eu acho que são essas as dicas. E aproveitem a UFABC, porque ela é única. Obrigada, Stephanie, pelas dicas. Já me ajudou também aqui em várias. E agora a Sara quer falar as suas também?
Eu acho que tem que aproveitar a interdisciplinaridade da UFBC. É uma oportunidade muito grande poder fazer matéria de outros cursos, né? Ter contato com outros professores, outros alunos. Então, acho que a interdisciplinaridade é essencial. Como a Stefano falou, quando você participa das entidades, você tem contato com outras pessoas. Isso é muito legal. E eu acho que hoje tem várias oportunidades, como em série, que eu vejo que vocês fazem visitas, né, consulados, organizações. Eu acho isso muito legal, que é algo que a gente não tinha. Então, as pessoas têm que aproveitar isso. A gente tem que aproveitar também os cursos das universidades, da universidade. Então, por exemplo, eu fiz aula de italiano na UFBC, totalmente gratuito. Então, tem aula de inglês e espanhol. Tem que aproveitar isso, tem que aproveitar as festas também. Eu cheguei a trabalhar em festa, dava muito trabalho, mas era bom. Participar dos eventos, dentro e fora da UFBC. Eu acho que depois dessa pandemia, algumas coisas vão mudar, então a gente vai ter muito evento online também. Se você não tem oportunidade de assistir naquela hora, assista depois. Leia os textos, porque apesar de ser muita coisa, né, quando você faz 5 matérias lendo 30, 40 páginas por matéria, é muita coisa, mas se dá, tem que tentar o possível. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem que aproveitar a intencionalidade da UFBC. Às vezes a gente fala assim, nossa, a gente não tem uma turma. Mas eu acho que a gente tem que tentar ver isso como uma oportunidade de ter contato com outras pessoas. Que nem quando eu fiz o intercâmbio, eu tranquei a faculdade, eu saí da minha turma, basicamente. Tirou totalmente a trajetória que tinha de estar em matérias em tal quadrimestre, e eu tive contato com outras pessoas. Então, tem que levar o melhor disso. E eu acho que é isso. Obrigada, Sara. Também adorei as dicas. Então, temos perguntas no Facebook e o João vai voltar aqui com o rostinho dele para falar para vocês. Ai, gente, deixa eu passar as perguntas que a gente teve no Facebook, né? A Gabriela Ferreira no Facebook. Eu tô com a live transmitida em alguns grupos, então se vocês que estão nos grupos, nas salas de vídeo, quiserem perguntar também, pode perguntar, né? Não vem direto para o chat que está na transmissão do BRI, mas eu pego, não tem problema. Mas na página principal, na transmissão principal, a Gabriela Ferreira perguntou: vocês acham que se tivessem feito o curso em outra faculdade, chegariam onde estão? E aí a gente segue a ordem da Stephanie e depois a Sara. Obrigada pela pergunta. Olha, eu acho que é difícil prever, né? Eu acho que cada história leva a uma trajetória diferente, né? Mas eu acho que, assim, com certeza, se eu tivesse feito... Eu acho que uma coisa diferente do curso de RI da UFBC é essa perspectiva do sul global. Eu acho que isso não tem em outras universidades, acho que são poucas no Brasil que tem, né? Eu acho que a gente tem ainda uma cultura muito europeizada, americanizada, né? Assim, uma tradição de Europa e Estados Unidos nas relações internacionais. E eu acho que isso foi muito importante para os meus interesses mesmo, sabe? De me interessar em estudar América Latina, de me interessar em estudar mais o Brasil, de entender essas novas dinâmicas, os novos poderes, os BRICS também. Eu acho que isso, com certeza, teria mudado a minha trajetória. E eu acho que a UFBC te dá muitas oportunidades. E os professores também são muito abertos. Acho que isso também é uma coisa bem diferente das outras faculdades, pelo que eu ouço. Assim, os professores são jovens, eles são abertos, são dispostos. Você tem conversa com eles fora da sala de aula. Não é aquele, né, professor intocável, catedrático, que não tem uma relação com os alunos. Então, eu acho que tudo isso, assim, te incentiva, né, a buscar outras coisas, a se desafiar, enfim. Então, eu acho que, com certeza, estar na UFBC mudou para melhor, com certeza, a minha trajetória. Valeu, Stephanie. Sara? Não teria feito em outra faculdade. Como eu falei, eu acho que a interdisciplinaridade da UFBC é sensacional. Eu ainda acho que tem muitos desafios para serem transpostos em relação a isso. Tem muitos alunos, professores que precisam entender um pouco melhor a interdisciplinaridade, mas quando ela é realmente vivida, ela é muito legal. E, no meu caso, em relação à pesquisa, eu acho que a UFBC é de ponta nesse sentido.
Todos os professores são, no caso de RI, são jovens, são bastante abertos. Então, acho que no caso da pesquisa, que é o meu caso, valeu muito a pena nesse sentido. Tem PDPD, tem IC, o próprio TCC é uma maneira de você fazer uma boa pesquisa. Então, eu não trocaria o KBC. Obrigado, Sara. A próxima pergunta também da Gabriela Ferreira. Quais são os planos para vocês daqui para frente? Seus sonhos, carreira e etc. Stephanie. Bom, meu sonho é que essa quarentena acabe logo. Cara, é muito difícil falar, né, de sonho, de carreira vivendo esse momento, mas, enfim, eu acho que a gente não pode parar de sonhar e de se planejar, porque é isso que mantém a gente são, né? Mas daqui para frente, assim, eu gostaria muito de, depois que eu concluir o mestrado, conseguir trabalhar em alguma organização internacional nessa área de segurança alimentar, ou no governo, com certeza, assim, trabalhar com alguma relação com o Brasil, né? Então, eu acho que depois é o momento também de ir atrás das oportunidades, né? Então, não é uma coisa super certa, mas falando do que eu desejo, seria, assim, trabalhar com esse tema e em relação ao Brasil, mas numa organização internacional e futuramente fazer um doutorado também. Que é isso, quando você é picado pelo bichinho da pesquisa, acabou, já era. Sara. Eu quero emendar o doutorado e, se possível, dar aula. Meu sonho é dar aula e, em relação ao doutorado, ampliar minha pesquisa, porque quando você entra no mestrado, você acha que 2 anos é muita coisa. Nossa, quanto tempo! Mas depois que passa o mestrado, você percebe que não, que falta ainda muita coisa para ser pesquisada, para ser sentida. Então, os meus planos hoje são doutorado e dar aula se tudo der certo. Obrigado, Sara. Tem mais uma pergunta da Isadora e acho mais duas, na verdade. A outra eu ainda preciso pôr no Zoom para a gente. Mas a pergunta da Isadora: além do intercâmbio que vocês falaram bastante, vocês indicam alguma habilidade específica, algo além do curso de RI? Olha, eu acho que ter o conhecimento de outras línguas é imprescindível. Assim, o inglês, com certeza. Tanto para você ler os textos, tem muitos textos que ainda não são traduzidos para o português, né? Então, eu acho que a quarentena trouxe algumas coisas de positivo e uma delas foram os cursos online, né? Então, a gente vê tipo, essa gama que existe de cursos online, como é possível aprender outras línguas fazendo cursos de graça mesmo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que muda muito para quem também quer pesquisar. Eu acho que ler o texto original, né, na língua, eu acho que isso faz muita diferença, porque tem várias mudanças durante a tradução, né? E acho que, assim, muito importante isso. Eu vejo isso também, assim, para quem quer fazer mestrado fora, como é diferente, muito mais difícil você estudar em outra língua, né? Então, se você tem vontade de estudar fora, começar a estudar a língua também, porque isso é um grande diferencial. Acho que quando você sai do país, né, e você tem que aprender ou fazer pesquisa, enfim, em outra língua, né? Acho que tem o inglês acadêmico, por exemplo, né, é muito diferente do inglês coloquial, então é uma coisa que acho que os alunos podem se desenvolver ao longo da graduação também. E acho que vou deixar com essa dica, passar para a Sara. Sara. Não, eu ia falar a mesma coisa em relação aos idiomas, acho que é essencial. O inglês é imprescindível, né? Mas se você conseguir estudar mais em outras línguas, acho que é muito interessante. E eu acho que, assim, por habilidade específica, concursos específicos, eu sugeriria a pessoa tentar ver qual que é o objetivo dela. Tem o objetivo de, talvez, entender melhor o sistema ONU. Então, vou lá participar do SOI. Eu tenho vontade de aprender melhor sobre a estrutura dos consulados. Então, vou lá no INSERE e participar das ações da entidade. Então, acho que cada um deve perceber o seu objetivo para funilar naquilo. Então, como eu falei, esse tempo de pandemia está tendo muito curso online. Ontem eu fiz um curso da UFSCar, do portal de cursos abertos deles. Então, tem muita oportunidade de curso online, acho que tem que ser aproveitado agora, principalmente no início da faculdade.
Obrigado, Sara. A última pergunta, e aí também a gente não tem nenhuma pergunta inscrita, a não ser que a Paloma queira perguntar alguma coisa, para a gente não comprometer o horário de vocês também. A Isadora pergunta, para a Stephanie especificamente, você falou sobre trabalhar na área pública e PP. Você acha que é importante ter esse curso para seguir uma carreira nessa linha? Como é que você vê a articulação de relações internacionais e o curso de políticas públicas? Olha, eu acho que é importante, porque as coisas que eu aprendi fazendo o curso de políticas públicas foram imprescindíveis para eu entender melhor o serviço público, né, como as relações funcionam de uma forma completamente diferente. Então, eu tinha dito, né, do direito constitucional, enfim, todas as disciplinas de direito ensinam, né, como, porque existe o direito público e o direito privado, existe o direito internacional público e o direito internacional privado, e eles funcionam de formas completamente diferentes, os interesses são diferentes, né, então eu acho que, assim, é um diferencial quem tem esse conhecimento para trabalhar no setor público e relacionado também à área de relações internacionais, né, eu acho que é um extra, mas, assim, eu acho que ter algum conhecimento em políticas públicas, eu acho que é imprescindível para trabalhar na área pública, né? Então, se não for a graduação, acho que um curso de especialização ou um mestrado na área, eu diria que sim, que é muito importante. Se você não quer sofrer, penar, sabe? Porque acho que você vai aprender na prática, com certeza, mas eu acho que o profissional que já tem esse conhecimento, ele é muito mais valorizado também. Sara, quer comentar alguma coisa? Tá, Acho que Paloma, não. tem alguma pergunta? Não, acho que é isso, então. Meninas, super obrigada pelo tempo de vocês, pela disponibilidade em estarem aqui, enfim, conversarem também com nós, que somos alunos de RI, eu, o João e todo mundo que está assistindo e que vai assistir depois. Então, obrigada por passarem, né, todo esse conhecimento e a trajetória de vocês. Com certeza isso abre muito os nossos olhos e ajuda a entender como a gente pode usar desse momento da universidade para construir melhor as nossas carreiras, os nossos sonhos. Então, foi muito enriquecedor. Queria também agradecer o João, que está aqui acompanhando a gente, ajudando a fazer essa live acontecer, e o professor Diego também, que fez esse convite. Então, é isso. Muito obrigada. Valeu, Paloma. Pessoal, Eu pessoal agradeço que às ficou com meninas. dúvidas, pode ir. Ai, senhor, Ah, pode não, falar. peraí, teve uma falha de comunicação aqui. Eu agradeço as meninas também, agradeço a Paloma por estar mais uma vez com a gente, representando em série. Antes de passar a palavra para as considerações da Stephanie e da Sara, quero pedir para todo mundo que está acompanhando para curtir a página do BRI, para quem ainda não curte, porque as agendas das lives do BRI em casa que está acontecendo durante a quarentena vai ser disponibilizada logo mais. E aí vocês ficam por dentro também dos próximos vídeos. Para quem está assistindo gravado, que eu sei que é a maior parte de quem acaba vendo o vídeo, eu agradeço por ter assistido, agradeço por estar acompanhando. É isso da minha parte. Passo a palavra para a Stephanie e depois a Sara pode fazer as conclusões finais e agradecimentos. Enfim, valeu, gente. Obrigada, João. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de poder conversar hoje com vocês. Eu acho que é muito, muito bacana a gente poder falar sobre a nossa trajetória, porque faz a gente refletir sobre ela e sobre o futuro, né? E sobre o que a gente quer também. Então, foi super legal estar aqui com vocês. E só queria me deixar à disposição a quem quiser tirar alguma outra dúvida, fazer alguma pergunta, enfim. Eu estou por aqui, pode entrar em contato aí em série, pedir meu contato, que a gente pode conversar mais. E para dar um parabéns enorme para a iniciativa de vocês, muito, muito legal mesmo saber que vocês estão investindo mesmo, né, em vocês e nos alunos, nos outros alunos, né, criando essa comunidade de aprendizado para fora, né, da UFABC também, então trazendo os alunos, eu acho que isso faz com que você tenha novas perspectivas, faz com que você tenha objetivos mais claros e também mais capacitação, né? Vi que vocês fazem, além das visitas, vocês fazem outros cursos também, né? Então, acho que coisas que não são oferecidas dentro da sala de aula, vocês estão oferecendo, então, parabéns, viu? Gente, queria agradecer o convite. Tava morrendo de vergonha de falar, mas
queria agradecer mesmo, parabenizar o que vocês estão fazendo na universidade. Eu acho que ser aluno de universidade pública é sempre lutar pela educação. E a gente tem que fazer isso por nós mesmos. Então, lutar pelas entidades, participar delas, participar de tudo que a universidade oferece, é importante não só por nós mesmos, mas para as futuras gerações também. Então, a Steph estava falando do CARI. Então, começou lá em 2015, tem outra gestão agora, são outras pessoas, outras realidades, mas alguém começou. Então, acho que isso vale para lutar pela educação mesmo. E incentivar todos os alunos da UFABC para fazer isso, porque sem vocês não existe. É isso. Obrigada. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Boa tarde. Obrigado.